É o básico da saúde do animal, é manter as vacinações em dia. Começa quando o filhote tem aquele reforço, tem a vacina de raiva, que por lei é obrigatória, é uma zoonose muito grave. Então, ela tem que tomar, todos os animais têm que tomar. Nunca adquira um animal por impulso ou por modismo, aleatoriamente ou porque gostou da aparência do animal. Pense no bem-estar do animal. Tem todo um contexto para você criar esse animal bem e ele se tornar realmente um membro da família que vai agregar. Agora, se as pessoas fazem as coisas por impulso, de qualquer forma, adquirem qualquer cão e criam de qualquer forma, em qualquer local, quer dizer, é o resultado, né? Lá na frente não vai ser satisfatório. E animais de rua que vivem na rua, Sim. Ele tem uma vida muito curta. Se viver 3 anos é muito, né, doutora? Sim. Quando você vê um cão idoso na rua, ele não nasceu na rua. Ele Ele foi abandonado. né? Ele foi abandonado. Ficou doente, tá cego, alguma coisa, a pessoa não quer dar mais o suporte. Abandona, coitadinho. No oferecimento do Grupo Bom Pastor e sua linha especial de planos de assistência para todos os momentos da vida e para toda a sua família, saúde e bem-estar para sua família e seus pets, segurança pelas ruas e estradas de todo o Brasil em sua jornada e acolhimento nos momentos mais difíceis, esse é o nosso 3º episódio do Bomcast. Hoje nós teremos um assunto muito especial. Nós vamos falar sobre seres muito queridos, sobre nossos companheiros de vida, sobre os nossos pets. O nome do episódio de hoje é Vínculo Animal. A escritora Eliane Brum, uma das mais brilhantes jornalistas e autoras do Brasil, o chama de mais que humanos. Desde sempre fomos dependentes dos animais e da natureza que nos cerca. No entanto, nos distanciamos deles. Mas, como nada é simples, algo inesperado aconteceu. Começamos a nos reconhecer em alguns desses seres. Mais do que isso, eles passaram a fazer parte de nossas vidas de forma profunda e inalienável. Hoje, sem dúvida, são parte de nossas famílias. Antes, eram chamados apenas de animais de estimação. Hoje, estão ainda mais próximos. Quando falamos em pets, todos sabem, pode ser um cão, um gato, uma calopsita ou qualquer outro bicho. Criamos com eles os mesmos vínculos invisíveis que nos ligam às pessoas queridas. Por eles, também sentimos amor, alegria, dor, luto. Por eles também lutamos, como se verá neste episódio. O Bomcast de hoje dá vez e voz a esses nossos companheiros. Solta o som, Lucas! Começando o nosso Bomcast de hoje, eu tenho aqui ao meu lado a Josiane Silvestrini, ela que é embaixadora da Cadeia para Maus Tratos. Vamos conversar com ela daqui a pouquinho. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso em recebê-la. Uma grande história sua. Estamos aqui também com uma profissional muito especial, ela que é proprietária da Inspirare Pet Center, Isso, né? Doutora Ana Cristina, médica veterinária, vai dar dicas importantes para como lidar melhor e sobre os benefícios dessa relação dos seres humanos com os nossos pets. Muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer. Prazer é todo nosso. Geraldo, mais de 30 anos, Geraldo Camargo Oliveira, mais de 30 anos como adestrador, trabalhando, hoje é requisitado em municípios de toda a região metropolitana de Campinas, já chegou a adestrar cães na região metropolitana de São Paulo também.
Muito obrigado pela sua presença aqui, agradeço a sua participação no nosso Bomcast, creio que a sua participação também será de grande valia para todos nós. Imagina, eu que agradeço aí pelo convite. Ô, Geraldo, eu gostaria de começar por você. A primeira pergunta eu já ia lhe perguntar há quantos anos você trabalha com isso, mas já atropelei. O que é que fez com que você fosse para esse caminho? A escolha pelos animais. Você sempre gostou de pets também? Sempre teve, né, Geraldo? Desde que... Sim, de muito novo, né? Sim. É meio que a história da doutora Ana e da Josiane. Sim. Pegar cachorro de rua, gato de rua, gostar de comportamento. Só que eu me enveredei por essa parte de comportamento porque situações, né, de cães agressivos que atacavam os donos e que chegava a polícia militar e resgatava numa boa, e eu não entendia como que aquilo que acontecia, por que aquele cachorro atacou aquela família que cuidava tão bem. E isso foi crescendo, eu trabalhei em outras áreas, né? Mas essa semente foi plantada. Ficou essa dúvida? Ficou. E aí eu, aos 30 anos, né, 28 por aí, eu comecei a me aprofundar na área de comportamento. E aí tô aqui. E segue até hoje. Sigo até hoje. E segue até hoje. E chegou a ter muitos cães já em casa também, não, Geraldo? Quando eu morei em chácara, uma média de 40. 40 cães. Então, a gente tem gente aqui que gosta de pets. Um pouquinho, né? E doutora, e com você? O que lhe interessou? O que levou a doutora a seguir essa trilha da medicina veterinária? Minha vida foi levada e não me imagino fazendo outra coisa. Desde os 14 anos trabalho com pet, mas desde criança sempre gostei muito de bichos, sempre tive uma afinidade muito grande. Já tinha um amor, assim, é uma coisa animais. Assim, uma segurança, nunca tive medo, nojo e um amor muito grande pelos animais. Mas a minha paixão era a área de saúde. Com o tempo, eu até fiz enfermagem, foi muito bom, um curso muito válido, mas tive certeza que o meu negócio é bicho. Que a doutora gostaria mesmo de cuidar dos animaizinhos, não é isso? Aí juntei os dois, a saúde com os bichos e fui para a veterinária. Isso já faz 33 anos que eu também cuido de bicho. É bastante tempo. Bastante tempo. E aqui temos também uma pessoa muito especial. Josiane, eu gostei tanto do seu currículo que eu peguei o primeiro trecho dele para ler, para apresentá-la, porque eu seria incapaz, ou qualquer outra pessoa seria incapaz de apresentá-la tão bem. Vou ler aqui, aspas, essas palavras são da Josiane, para quem nos assiste agora. Desde criança, sempre tive um amor profundo pelos animais. Aos 12 anos, fiz meu primeiro resgate e desde então, nunca mais parei. Cuidar deles não é apenas um ato de carinho para mim, é uma verdadeira missão de vida. Acredito que estou aqui para ser a voz daqueles que não podem falar por si. Mesmo diante das dificuldades, nunca deixei de acolher, tratar e lutar por cada animal que cruza meu caminho. Meu compromisso com a causa animal vai muito além das palavras. É algo que vivo todos os dias, com dedicação, esforço e, acima de tudo, muito amor. Josiane, o seu primeiro resgate de um animal que sofreu maus tratos, pelo que eu soube, foi aos seus 12 anos de idade? Isso, foi aos 12 anos. Pode nos contar essa primeira história? Posso sim. Sempre tive contato com animais, né? Já veio de pai, de mãe, sempre gostou, sempre teve cãozinho em casa. Aí esse é onde eu nasci ali no Dutra. E ali tinha uma área verde. E tinha um gatinho branco. Aí tinha os moleques brincando, colocou ele na sacolinha, rodava ele e jogava no poste. Eu vi que lá eu bati nos 5 os moleques. Que eles não queriam me entregar o gato. Tive que derrubar os 5 meninos. Peguei o gatinho, levei pro pai, preciso levar no veterinário. E resgatei. Ele ficou ainda mais, acho que 3 anos comigo. Era esse o nível de crueldade
Existe piores, hein? Há coisas piores, né? Há coisas piores. E você sente que teve algum tipo de trauma depois disso ou não? Você simplesmente cuidou do animal, não chegou a ter nenhum tipo de reação psíquica depois desse... Que é um evento traumático, né? Para quem vê e não gosta, todo né? mundo fala que protetoras são tudo meio louca, né? Todas são traumatizadas. E você acha que aí possa ter sido, então, o gatilho que disparou você para esse caminho, né? Sim, sim. Eu sempre tive esse... eu falo dom, né? Um dom de proteger, de lutar, de correr atrás, de fazer. Sim. Que eu fui criada assim, né? Não só na causa animal, como eu tenho um trabalho muito grande também na causa social, porque um caso animal e causa social, os dois se casam. Sim, depois... Os dois estão unidos ali, né? Depois nós falaremos disso. Você apoia, então... inclusive, famílias de baixa renda Sim. que amam seus pets e que querem Sim. dar a mínima condição a eles. Sim, sim. Eu vou agora falar um pouco com a doutora Ana Cristina. Nesses anos todos trabalhando, a doutora percebe benefícios para famílias que têm os seus pets? Como é isso para essas crianças de famílias que adotam um pet? A gente sempre ouve aquela história de que um filho acaba estimulando um pai e uma mãe a adotar um animalzinho de estimação. Isso é bastante comum, não é, doutora? Muito comum, muito comum. Tem adultos que nunca tiveram pets, mas a partir do momento que tem um filho, acaba criando essa necessidade, porque também não quer ter muitos filhos, quer uma companhia para a criança, e o pet ele acaba sendo um meio de desenvolver aquela criança. É muito bom um pet para uma criança, desde que ela seja educada para ter responsabilidade com aquele pet, ter cuidado com o pet, e aí cria um vínculo de amor entre os dois que faz com que a criança desenvolva muito. Eu acompanho vários casos assim de crianças que têm dificuldades, mas depois que tem um pet, muda o comportamento para melhor e se tornam, acompanhei nesse decorrer da vida aí, adultos maravilhosos que achava que não gostava de cachorro, de gato, e acaba desenvolvendo amor por um ser que é maravilhoso, que não tem como não amar, né? Em função dessa relação, essas crianças melhoraram. Já houve casos de crianças que tinham algum tipo de necessidade especial, sim, neurodivergência, de contato social, de muitos. E até, hoje em dia é uma indicação médica, né? Uhum. Existe bastante. E assim, é incrível a transformação, não só para a criança, para a família inteira. Uhum. É muito bom. E o pet, gato, cachorro, passarinho, eles têm uma inteligência, eles têm uma capacidade de se adaptar, de pegar os traços, a rotina da casa, a característica de cada um, ele escolhe um. Eles fazem a leitura da família, eles sabem e se identifica com um em especial. Sim, sim. E às vezes até a fisionomia do bicho fica idêntica ao do tutor. Houve uma época em que isso era muito recorrente nas redes sociais, essa questão de compararem os rostos dos donos com seus animais. Né? E o comportamento, quando tem mais de um pet, cada um escolhe um e ele tem o mesmo personalidade. Perfil, né? Falando nisso, agora nós vamos passar por uma outra área. Geraldo, há também casos em que as pessoas vão lá, querem um cão, compram um cão, às vezes pagam muito caro por esse animal, e por algum motivo esse animal começa a apresentar algum tipo de problema de comportamento. Sim. E você, em vez de escolher ensinar cachorros a fazerem gracejos, você optou por adaptar esses cães aos seus donos e os donos a esses cães para que o convívio deles seja possível, seja harmonioso. Porque o que acaba acontecendo? Eu vejo que um cachorro desses complicado, um animal desses complicado dentro de uma casa, pode fazer com que muitas vezes uma ou outra família desista desse cachorro e ele acabe indo parar numa das ONGs, que depois a Josi vai confirmar isso. Acontece muito. Ela me falou que há cães de raça e caros e que são abandonados também, não só os vira-latinhas, que são tão adoráveis. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre como é essa dinâmica. Quem lhe procura hoje? Quem procura o seu trabalho hoje? Procura
por quais tipos de reclamações? Basicamente, perda de controle do animal. Perda de controle, por excesso de atenção. Não que o animal não mereça, ele precisa de atenção, ele precisa de todos os cuidados, afinal você escolheu ter. Sim. Só que as pessoas, elas estão ultimamente humanizando demais os cães. E quando você humaniza um cão, você está maltratando ele, porque ele é uma espécie diferente da nossa. Dependendo da forma como se conduz, né? Alguns cães não, alguns cães são muito tranquilos e nunca vão precisar de um profissional para ajudar em nada. Sim. Mas não é o caso da maioria. Uhum. Então, esses donos, eles têm que ser treinados, educados, orientados. Qual animal eles têm em casa e qual a relação correta que eles têm que ter com esse animalzinho. E tem muito a ver também a pessoa saber o que ela quer, não é? Às vezes ela compra uma raça sem saber quais são as características, o que esperar dessa raça. Pela aparência. Meramente pela estética, aparência, né? Sonho de infância, mas muitas vezes essa raça não se encaixa no estilo de vida da família, no espaço onde vive. Você pode citar um exemplo claro para que as pessoas entendam como funciona isso, para que não fique vago? Tá. Eu me lembro que você deu uma vez um exemplo de um labrador. Sim, o labrador, quem é da área, ele já levou o apelido de labradoido. Mas é um cão extremamente inteligente. Mas a grande maioria, quase a totalidade das raças, elas foram feitas no passado para ajudar o homem em determinadas funções. Cães de trabalho. Sim, a grande maioria são cães de trabalho. Sim. Eles carregam essa genética. Sim. E hoje em dia a pessoa esquece de pesquisar isso. Ela só vê a aparência do labrador, o filme do labrador, né? E aí, quando ela leva para casa esse filhotinho, que vai chegar a 40, 45 quilos, cheio de energia, inteligência e disposto a trabalhar, ela não consegue muitas vezes suprir a necessidade desse animal. Porque esse animal precisaria de espaço, precisaria de passeio. Mais companhia humana, mais passeio. Cães são animais de matilha, eu vou falar isso bem rápido, percorrer. Ele vê a família como a matilha dele, e numa matilha tem que haver uma hierarquia muito bem definida. Se isso não ocorrer, o animal ele fica totalmente perdido, ele fica mais destrutivo, mais latidor, ele não respeita o espaço físico das pessoas. Enfim, uma série de problemas indesejáveis de comportamento passam a ocorrer. É aí que eu sou chamado. Nessas situações é que você vem a intervir, então? Sim, educar a família, como se relacionar. Esclarecer para ela o que ela adquiriu. Entendi. E aí, uma pergunta mais fácil, é até uma pergunta polêmica. Sim. O mais fácil, o cão ou a família? O cão é sempre fácil, o cão nasce perfeito. Ele nasce já... É lógico que é o jeito como se cria, mas a frase o jeito como se cria, ela tem dois lados, tá? As pessoas falam o jeito como se cria, já se pensa somente em amor e carinho. Sim. Um filho você dá amor, carinho e disciplina. Entendi. Ele tem que saber o que são os nãos também. Alguns cães têm que ser mais disciplinados, o dono tem que ter uma postura mais firme do que outros cães. Existem as diferenças de comportamento, independente de raça. Sim. Josiane, nós podemos voltar um pouco para a sua história, né? Você tem quantos animais de estimação? Quantos pets? Em casa, 52. 52 mais 20 cães. Na rua que eu cuido. Falo 20 que é a média ali da área que eu moro, né? Mas cada cantinho que eu vou ter um animal... Tá 52 em sua casa, Sim. 20 que você cuida fora de sua casa. Sim. E você faz um trabalho de apoio a uma ONG aqui
de Limeira, é isso? Sim, quando a ALPA precisa de voluntário, também estou junto com a Cassiana, trabalhando ali com ela. Só que eu represento mesmo o Cadeia para Maus Tratos, né? Tem a embaixada ali na Boa Vista. Em crimes de maus tratos. Isso. E eu gostaria que você falasse um pouco, porque o ser humano é capaz de tudo, né? Ele é capaz do amor e é capaz também das coisas mais terríveis. Foi capaz do Holocausto, por exemplo. Então, por isso que eu não gosto muito quando se fala em humanizar, porque o humano é capaz de tudo. Eu gostaria muito que você contasse para as pessoas a que nível chega a crueldade contra esses animaizinhos. Para as pessoas terem noção com que coisas você trabalha. Até o pessoal brinca, né? Eu gosto muito de pegar as coisas assim, de pegar o cara, levar pra cadeia e prender. Na cidade, assim, eu sou uma das que mais prendeu o pessoal. Um dos últimos casos meu foi um bebê, um cachorrinho, um brasileirinho, tinha uns 2 meses mais ou menos, e o cara foi, não sei como que fala quando decepar o rabinho, uma faquinha de serra. Uma faquinha de serra. E hoje não, desde 2013, né? Tanto o ato de cortar rabinho e orelhinha, ela é proibido, uma lei federal e pelo Conselho do CRMV também. Sim. Só se o veterinário for comprovado que precisa fazer justificado, for algum problema, saúde, alguma coisa. Fora isso, não pode, nenhum animal, isso é proibido. Sim. E o cara queria vender esse filhote e ele foi cortar o rabinho com a faquinha de serra. Aí o pessoal me chamou, já acionei tanto a PM como a GCM. Eu tenho uma parceria muito legal com o Dr. Leonardo, da DIG. E levamos o cara, ele foi preso, até eu cheguei lá valentona, né, Bri? Por que você fez isso? Porque eu sou brava, né? Aí o cara olhou pra mim e falou assim, o que é um rabinho de cachorro? Eu já matei um na Bahia. Eu falei, nem por isso eu vou ter medo de você. Você vai pra delegacia, ele... Por mais, assim, a gente fica revoltada, prendeu e soltou, mas pelo menos ele tem passagem mesmo, matou uma pessoa mesmo. Só que na custódia ele saiu, mas a passagem dele fica lá. A gente tem que mostrar para as pessoas que existe lei e a gente vai fazer essa lei funcionar. Fica um registro, né? E há coisas piores do que isso ainda, não há, Josiane? Tem muitos piores. Tem um caso também que eu fiz conjunto com a ALPA, o Anthony, onde foi a pessoa critica, né? Se em vez de socorrer, por que fica filmando? Gente, a filmagem é essencial. Se eu não tiver a filmagem, eu não consigo prender a pessoa, eu não consigo comprovar o crime. Então, a filmagem, quem está filmando, é essencial para a gente. Eu tenho que levar pronto na DIG isso, porque as demandas de humanos já é difícil, eles têm que investigar. Agora, imagine de animal, ter a gente à luta e trazer uma delegacia, por mais que tenha o DEPA, trazer uma delegacia específica só para animal, ter os funcionários públicos lá só para causa animal. Tá? Vai um pouco longe esse sonho, mas a gente tem essa necessidade. Então, eu tenho que levar tudo pronto. Aí, o Anthony foi em parceria com a ALPA, pegamos um delegado muito bom no plantão, o Cassiano foi lá, falou com o delegado na hora, ele saiu da mesa e foi até o local com a gente. Sim. E até no meu Instagram tem esse vídeo, onde o cara massacra o cachorro ali. Depois nós vamos deixar, o Lucas vai deixar o seu Instagram. Ele foi preso, na custódia sai, mas ele teve lá a passagem dele por crime de maus tratos. Ficou registrado, Fica registrado. Se tiver o segundo, ele já fica encarcerado, né? Agora, Josiane, e como é que você encontra tempo para tudo isso? Porque você trabalha com os seus animais, cuida dos seus animais, tem esses animais que você apoia, você tem os seus filhos também, que você me disse na nossa pré-entrevista, não é isso? Sim, sou empresária. Isso, adotou uma criança também, além dos seus filhos biológicos, né? Sim, meu caçula. Falou com muito amor dele e consegue dar conta de tudo isso. Consigo. Inclusive, o meu caçula é autista e tem 2 animais meus que escolheram ele. Quando ele está em crise e tudo, eles já sabem. Né? Até o meu gato, eu criei na seringa, que é grudado comigo, que não ia com ninguém. Ele
uns meses pra cá, ele percebe as crises do Nicolas, ele me abandona e fica lá com ele. Uma coisa eu preciso gravar, eu sei que ele pula na porta, ele abre a porta para ir na cama com o meu menino. Que coisa impressionante, eles acabaram se conectando, ele né? Ele sente, ele sabe. Há inclusive esses animais que são escolhidos para fazerem visitação em hospitais de crianças, né? Sim. Pacientes oncológicos, dizem que eles trazem grandes benefícios. Eu gostaria que a doutora falasse um pouco sobre esse benefício, redução de estresse. Tudo isso é possível com um pet, com um animal de estimação, doutora? Sim, é muito. Tem um animal de estimação, tem com a ecoterapia, tem infinitos, tem trabalho com animais aquáticos, com idosos. Eles estimulam sentidos, ele faz com que o paciente tenha mais interação, tenha vontade de participar. E a ligação entre o paciente e o pet, ela é muito forte. E eu, às vezes, tem tratamentos que é o único que consegue ter resultado. A ecoterapia é muito bem falada. Eu cheguei até a conversar com uma das profissionais dessa área que não se sentiu à vontade para que conversássemos aqui, né? Para quem não sabe, são aquelas terapias feitas com os cavalos, né? Então, crianças com transtorno do espectro autista, né? Com outros tipos de neurodivergência, elas são beneficiadas, e mesmo pessoas com lesões são beneficiadas desse trabalho e dessa não só de estar ali com o animal, mas é como se houvesse na verdade, o cientista Nicoleles disse que o cérebro desses animais se sincroniza com o cérebro do paciente, né? O fato do cachorro vir com a bolinha, não tem como você resistir. Você vai lá e pega a bolinha, joga a bolinha. Isso já é um trabalho, já é uma terapia. Ele traz de novo, ele faz você caminhar, ele faz você entrar em movimento, ele se entende pelo olhar. É uma ligação muito forte. Dizem que a liberação de citocina, né? Que tudo, é um hormônio muito importante quando há essa troca de olhares entre o animal, essa conexão, né? O tato do paciente com o animal é muito importante. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Geraldo, que acho que ele não esperava que fosse surgir aqui. Geraldo, eu gostaria que você contasse para a gente, porque eu sei que você já teve inúmeros cães, como a Josi, já cuidou de muitos e hoje ajuda nessa relação dos donos e dos seus pets. Eu queria que você falasse um pouco. Eu sei que tem um cachorro que deixou saudades na sua vida, eu tenho certeza. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre o Paco, porque que era o seu Blue Heeler, esse é o nome um boiadeiro australiano. Se você pudesse explicar um pouco sobre essa raça, porque eu achei bonito que quando você saía, o Geraldo saía de casa, para quem não sabe, estão nos assistindo, eu tenho o privilégio de conhecer esse profissional há 3 décadas pelo menos, né? Os cães, ele tinha muitos cães, mais de 20 cães. Sim. E quem assumia a liderança dos cães quando ele estava fora, para que não houvesse conflito, briga, era o Paco. Isso mesmo? Sim. Fale um pouco dele pra gente. O Paco, eu ganhei ele, porque com 5 meses ele apresentava um quadro de agressividade com a família. Eu levei ele, eu tinha meus 2 filhos pequenos, que você conhece. Sim, só um parêntese. Essa agressividade, por conta dele ser um cão de ter um temperamento mais dominante. Mais forte, mais dominante. Que é o que eles chamam de alfa da matilha, sim, né? Que e nesse caso, muitas pessoas não sabem lidar com isso. Entendi. Não sabe, o cachorro não tem culpa, ele nasce assim. Sim. Não é um defeito, a natureza precisa de um alfa no bando. Pelo contrário, é uma qualidade, porque o alfa é o que liderará a matilha, né? Isso. Sim. Só que numa casa onde não exista um humano alfa, ele vai ser um problema. Ele vai causar problemas, né? São os ataques que você vê por aí, sim, né? Envolvendo a família. E aí você levou o Paco? Eu levei ele com 5 meses e comecei um trabalho com ele. E aí eu sempre que saía, eu levava ele para trabalhar junto. Ele trabalhava em média 3, 4 horas comigo na rua. E chegou uma hora, o vínculo foi tão grande que eu não precisava usar mais coleira, não precisava usar mais nada, guia, nada, andava no trânsito. E eu adestrava cachorro agressivo do lado dele, ele sentado do lado esperando.
Ele afastava qualquer tipo de vira-latinha que viesse atrapalhar a aula. Ele olhava para mim como, e o que eu faço? Posso resolver a situação? Eu só falava, vai, Paco. Mas ele não nunca agredia, tá, Josiane? mas ele nunca... Ele só colocava para correr, só assustava, para o cachorro pegar uma distância, e ele voltava sozinho pro local e deitava. E passou a ter uma relação ótima com meus filhos também, e era ele que controlava todos os cães que eu tinha e os que eu recebia como para hospedagem, no caso de adestramento e tudo mais. Eu ia para ele para todo lugar, era como se fosse uma pessoa. Esse deixou saudades, não? Deixou. Olha, só lembrando que esse Bomcast, esse terceiro episódio Bomcast, só é possível graças ao oferecimento exclusivo do Grupo Bom Pastor e sua linha especial de planos com assistência para todos os momentos da vida e para toda a sua família. Saúde e bem-estar para a sua família e para os seus pets. Segurança em sua caminhada, em sua jornada pelas ruas e estradas de todo o Brasil, acolhimento nos momentos mais difíceis, 45 anos de mercado. Procure saber, 0800 950 1010. Esse episódio especificamente está sendo um oferecimento da linha Bom Pet. Para quem não sabe, daqui a pouco a Débora Calandrin, ela gosta que fale Débora Calandrin com N no final, ela estará conosco para falar um pouco, ela que é responsável pelas parcerias da Bom Pastor Multiassistência, ela vai falar um pouco sobre o plano Bom Pet e as suas duas modalidades, né? A possibilidade da cremação, a telemedicina, tem muita novidade que eu fiquei sabendo essa semana com a Débora e daqui a pouquinho ela vai estar com a gente. Doutora Ana Cristina, Sim. Algum animal lhe deixou saudades? Muitos. Não só meu, como de clientes também, que a gente acaba também tendo Alguma história especial que vem à sua cabeça agora? São tantas. São muitas histórias? São. Como é para uma pessoa idosa, uma pessoa sozinha, ter um pet? O idoso, normalmente, ele é muito solitário, né? Cada a família vai formando suas famílias. Sim. E o idoso fica. O pet não é qualquer pet para um idoso. Existem raças ou portes ideais para um idoso. A gente tem que tomar cuidado de pôr um pet, um labrador para um idoso não dá muito certo. Ele tem energia, ele vai machucar esse idoso, é perigoso. Então, mas um pet já mais velho, mesmo sendo um labrador, aí daria certo. Agora um pet vai chegar novo na casa do idoso. Então é sempre bom ter as raças, porque a gente consegue escolher um pet Sim. ideal para o idoso. Sim. E isso é importante. O idoso precisa de uma companhia, ele precisa do estímulo que eu falei, porque senão ele fica muito triste e isolado. Ele acaba fazendo amizades por questão do pet, que ele Sim. vai levar o pet ao veterinário, vai levar o pet ao banho-tosa, cria aquele ciclo de amizade em relação ao pet. Então já é um benefício. Sim. O pet em si, a companhia dele, o estímulo dele, tudo isso causa benefícios. Só é chato quando o idoso tem um pet idoso e a gente chega a uma situação que não tem muito o que fazer. Aí é um pouco triste, porque você vai falar para o idoso. Né? Porque vem a questão do luto, né? Eu já me Sim. deparei com uma situação dessas, né? Uma senhora que tinha 2 animaizinhos de 18 anos e era só ela. Ela perdeu um deles. O próximo seria... Ela ficaria só. E nós sabemos que há lutos por pet, eles não são menos significativos do que lutos por humanos, né? Eu trabalhei na área há muito tempo e posso dizer isso com propriedade. Não são lutos simples de serem vividos, e o horizonte existencial de uma pessoa com mais idade já faz com que o luto seja mais complicado. Porque há menos perspectiva de futuro. Então, sempre um luto para um idoso pode ser um fator agravante. Sim, né? Porque você vai falar pro idoso que já é idoso pegar outro pet. Sim.
Ele não aceita isso. Ele fala assim, eu não vou ter condições de acompanhar esse pet. É até uma questão de coerência e de benignidade desse idoso, né? E de desapego, de entender que ele não estará ali tanto tempo para cuidar do seu animalzinho, né? É difícil. Josiane, você deve ter inúmeras histórias de finais felizes. Quer contar uma delas pra gente? Tem o caso do Anthony mesmo, né? Esse que foi agredido. Sim. E hoje ele tem o brinco, né? Ele evoluiu, hoje ele mora num condomínio fechado. O Anthony é... Esse cachorrinho que foi agredido pelo doutor que levou rabinho, preso. Né? Isso. Tá. Tem o caso de uma pitbull também que a gente resgatou. Sim. Pegamos ela praticamente desmaiada, porque... Intoxicada, na verdade. Você não tinha de colocar a mão nela de tanto... Em mim. Eu saí do carro, minha roupa preta ficou vermelha, os carrapatos subindo em mim. Pra você ter a noção de quanto. E o tutor... Eu não falo tutor, né? O dono lá... me encheu de... Botox, né? Que chama? Botox, intoxicou a cachorra. Eu peguei ela desmaiada, língua roxa, quase morrendo. Conseguimos resgatar. Hoje também está com uma família maravilhosa. E assim, a gente tem um trabalho, a gente escolhe a família a dedo. Eu tenho o jeito de escolher para quem eu vou doar. Se não for uma boa família, eu não dou. Se não tiver condições de fazer o que eu faço, eu não dou. Depois, daqui a pouquinho, inclusive, Josiane, eu gostaria que você contasse a história de um ser muito especial, que é a Alice, tá? Eu vou pedir licença aos nossos convidados, a doutora Ana Cristina, a Josiane, ao Geraldo Camargo Oliveira, adestrador, e gostaria de conversar um pouquinho com a Débora Calandrin, que é a nossa responsável pelas parcerias do Grupo Bom Pastor. Eu pediria licença um minutinho à doutora Ana Cristina, vocês que nos acompanham até aqui, esse é o Bomcast, muito importante, hein? Deixe a sua curtida, compartilhe, deixe um comentário qualquer que seja. Se você deixar ali um emoji, eu não sei se essa é a pronúncia, mas se você deixar ali uma figurinha, qualquer coisa dessas, isso já mostra para o algoritmo que o nosso conteúdo é importante. E nós estamos falando hoje sobre um assunto que interessa a muitas pessoas. Então, se você puder colaborar, deixar o seu joinha, e se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Nós fazemos questão que você nos acompanhe, porque a Bom Pastor quer que você tenha uma vida tudo de bom, proporcionando conteúdos que tenham qualidade, tenham relevância e possam trazer alguma luz para alguma área de sua vida. Débora Calandrin. Eu que agradeço mais uma vez poder participar, agradeço a todos os convidados aqui presentes. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho do Bom Pet. Sim, nós vamos falar hoje sobre o Bom Pet. Nós havíamos falado que há duas modalidades de Bom Pet, né? E eu gostaria que você falasse para a gente sobre o plano Bom Pet e sobre essas duas modalidades. Hoje nós temos dois planos, o Bom Pet, que é cremação, e o Bom Pet Assistência, Saúde e Cremação. Pode me falar sobre a primeira modalidade? Sim, o Bom Pet mais a cremação seria uma ampla rede de benefícios mais a cremação. Mais a cremação, né? E essa ampla rede de benefícios, vamos deixar claro do que se trata. São descontos em diversos estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço, na área médica, né? E mesmo na área veterinária. Quem tem o plano Bom Pet tem os descontos tanto para os seus animaizinhos, né? Nos pet shops, em clínicas veterinárias, como também tem os descontos para humanos. É isso, Débora? Sim. Todos aqueles que possuem um plano Grupo Bom Pastor, ele tem direito à sua rede de benefícios, tá? Tanto a parte humana, tanto os benefícios para os pets, tá? Então, nós temos uma ampla rede de parceiros credenciados que oferecem desconto a todos os clientes Bom Pastor. Olha, eu queria que você falasse agora sobre a segunda modalidade, que inclui a telemedicina para os pets também, né? Sim, o Bom Pet, Assistência, Saúde e Cremação.
né? Então, assim, hoje nós temos a telemedicina veterinária, né, que está sendo muito utilizada. Então, no caso, né, de uma indisposição do animal, você está impossibilitada de pegar um carro, você tem a facilidade de já fazer a sua telemedicina em casa, o primeiro atendimento ao seu animal. Então, o segundo plano, ele tem tanto a parte médica, né, as redes de parceiros, mais a cremação. Então tem todos os descontos para humanos e para pets, além da telemedicina e a cremação. Sim. Só vou fazer uma observação que as pessoas não sabem, é um pouco triste falar desse momento, mas quando há um falecimento de um pet, o nosso trabalho é muito eficaz e muito acolhedor, assim, muito compassivo. Humanizado. Eu gosto até mais de compassivo, mas humanizado e compassivo, deixemos assim. O nosso profissional o profissional do Crematório São Francisco de Assis, que é um grande parceiro nosso, de Campinas, já consagrado, já tem anos aí no mercado, eles trabalham com uma delicadeza muito grande, eles retiram o animalzinho da residência ou da clínica onde faleceu, levam para o crematório. Se a família quiser acompanhar, pode acompanhar. Se não quiser acompanhar, não é necessário. E depois a Bom Pastor entrega em mãos para essa família, se a família desejar, as cinzas desse pet. Não é isso, Débora? Sim, é uma despedida digna para o pet, né? Sim, exatamente. Tem todo um processo legalizado, tem a parte ecológica também, sim, né? Sem dúvida nenhuma. E o tutor tem a liberdade de definir o que fazer com as cinzas. Exatamente, ele pode tanto pedir para que nós façamos a aspersão em local adequado, Sim. como pode ficar com elas. Débora, nós vamos falar agora também sobre os consultores de benefícios, que foi algo que você trouxe da última vez em que você aqui esteve. E você usou uma boa analogia, você falou que são como secretários ou secretárias particulares dos nossos clientes. Quem tem o nosso plano e precisa de uma consulta e que queira desconto nessa consulta, no exame, entre em contato com esse profissional, é isso, Débora? Sim, todos os clientes do Grupo Bom Pastor Multiassistência têm direito a nossos consultores de benefícios. Estamos à disposição do cliente para agendar consultas, agendar exames, tanto na parte laboratoriais, exames de imagem, na parte da compra de medicação, ótica também. Então, são profissionais que estão lá preparados para atender a sua necessidade, agendar a consulta, né, verificar o profissional da sua necessidade com o local apropriado e com o local de acordo à região onde você está e com o valor que você pode pagar. Sim, quem quiser um plano da Bom Pastor, o número 0800 950 1010, opção 1. 0800 950 1010, opção 1. Decorou o número, hein, Débora? Sim. E olha, a gente poderia falar um pouco agora para quem estiver nos assistindo, você profissional liberal, você que tem o seu comércio, a sua clínica, você que queira ser parceiro da Bom Pastor, pode entrar em contato conosco, fala com você mesmo, Débora. Exatamente. Comigo ou com um dos consultores de benefícios, através do telefone 0800 950 1010, opção 4. Venha fazer parte da nossa rede de parceiros. Isso. E Débora, você estava me falando que há sorteios também para quem é associado da Bom Pastor, não? Sim, todo cliente Bom Pastor que paga em dia o seu plano concorre semanalmente a um sorteio pela Loteria Federal aos sábados no valor de R$1.000 e um sorteio semestral de R$5.000. Semestral, R$5.000. R$5.000. Parece que tem alguém para receber prêmio daqui a alguns dias, não é isso? Olha, todos os sábados são feitos os sorteios e toda semana nós temos um sorteado, né? E nós também, né, fazemos, né, o Fique em Dia com a Sorte. Então, tá chegando algum
por aí na sua casa. Fique em dia. Para saber como participar do concurso, É só pagar em dia o seu boleto. estando em dia, concorre. Estando em dia, você automaticamente já concorre a toda semana. 0800 950 1010, opção 4, Departamento de Benefícios. Eu gostaria de mandar aqui um abraço muito especial para um serzinho que se chama Pistache. Quem é o Pistache, Débora? O Pistache, ele é um pet muito especial que entrou na minha família, que trouxe alegria para nós. E como foi dito, né? Às vezes a gente se esquece e trata como humano. Mas é da família. Com certeza, é da família. É da família. Com Sim. certeza, é da família, né? Eu sou agraciada por 2 meninas e falo que também sou agraciada por ter um menino pet. Cuida muito bem dele, né, Débora? Muito bem. Então, um abraço pro Pistache aí. Muito obrigada, será dada. Nós vamos deixar aí, pedir pro Lucas depois deixar a imagem do Pistache na tela aí, porque é um cachorro bonito, sim. hein? Ele é um cachorro que a gente acabou humanizando e ele entrou na rotina da casa e faz bastante sucesso, inclusive do Bom Pet. Muito obrigado pela sua excelente participação no nosso Bomcast, Débora. Eu agradeço. Esse é o seu 3º episódio do nosso Bomcast. O título do nosso episódio é Vínculo Animal e nós vamos continuar a nossa conversa agora com o Geraldo Camargo, que está aqui à minha frente, adestrador, com a Josiane, que é protetora dos animais desde sempre, e também com a doutora Ana Cristina. Josiane, você é capaz de falar o nome de cada um dos seus animaizinhos? Desafio, vamos lá, tem pouco tempo. Não vai dar tempo. Vamos lá. Tem que ir contando no dedo. Pelo menos 10. Pelo menos 10? Pelo menos 10, vamos lá. São 2 Alice. 2 Alices. 2 Alice. Aurora. Moana. Oliver. Danilo, Daniel, Romeu, Thor, Maia, João, Valentina, Charlotte, Dominique, Francesco, Giuseppe, Luna, Jordan. Haja nome, hein, para batizar toda essa filharada. Night, Elsa, Ana, Chico, Sofia, o Branco. Os próximos coloca Geraldo, Narcis. Ana já tem. Não tem ainda. Já pode aí tem o Lentilha, tem a Pipoca, tem a menina, aí tem o velho, tem a menininha, tem um que chama de Batminha, tem o Torres, que é um resgate, a menininha, o Batminha, o velho que eu falo, são 3 pinches também, foi de resgate de maus tratos. Sim. Eu tinha que fazer a adoção tripla, mas não consegui estar comigo. Poxa vida. E tem o Torres também, que é um resgate, como ele tem problema de pele, não nasce a pelinha, tem um odorzinho, aquele cheirinho de chulezinho, aí também não consegue doar. Puxa vida. Tá lá comigo também. Puxa. Aí tem a Antonella, tem o Meninão, tem o Astolfo. Já foram uns 25. Você disse que não conseguia 10, já foram 25. Eu queria que você contasse pra gente a história da Alice, que está à espera de uma adoção. Eu até pediria, o Lucas é o nosso editor, um abraço para ele. Inclusive, nós estamos aqui com o diretor executivo, Guilherme Pereira, e também com o Rafael, presente aqui conosco, do marketing, sempre nos prestando esse apoio precioso, né? Eu gostaria que você contasse para a gente um pouco da história da Alice, que espera uma adoção. E que você tem uma luta toda em cima da sobrevivência dela, sobre a sobrevivência dela, né? Sim, sim. Eu moro na área rural, né? Sim. Aí o pessoal lá, todo mundo tem meu telefone. Foi numa madrugada de sábado, acho que era 2h da manhã. O pessoal me ligou, tem uma cachorrinha aqui na estrada, tremendo muito, muito sangue, precisa de resgate. Eu tenho um veterinário específico que me dá socorro, só que ele não trabalha 24 horas. Aí eu tive que correr no hospital 24 horas, assim... É que a cara e a coragem, né, Theo? Cheguei lá e falei, doutor, preciso que socorra a cachorra e não tenho cartão.
Preciso de um suporte correndo, como ele conhece meu trabalho também. A Alice lá foi atacada. Eu não sei se foi capivara, uma casa de frente tinha um casal de pitbull. Meu sexto sentido fala que foi o casal de pitbull que pegou ela, pegou a jugular aqui. Ela perdeu muito, abriu, ela perdeu muito sangue. E não senta a capivara, tá? Oi? Pode não sentar a capivara no pescoço. No pescoço é característica aqui, de pitbull, a mordida da capivara geral. é triangular, né? Aí... ela chegou, até tem os vídeos dela, né? Ela chegou como se fosse humana, na maca, todo mundo em cima dela. Ela perdeu o movimento das pernas, ela ficou sem andar, ela ficou 6 meses internada. Eu tive um gasto aí de quase 20 mil reais com ela. Quase 20 mil reais, isso porque a clínica ainda abateu muitas coisas, a fisioterapia não foi cobrado. Além dela ela ser uma brasileirinha, uma pretinha, que temos muitas dificuldades de adoção em animais da pelagem da cor preta. Aí, como ela ficou com a dificuldade para andar, ela anda com muita dificuldade. Ela é um doce de cachorro, ela é um amor de cachorro. Então, eu falo, teria que ser para uma pessoa mais idosa, um ritmo mais que não é acelerado. Ela é um doce, ela tem um tratamento contínuo com gabapentina, ela não pode ficar sem. Então precisaria ser alguém. Então, você que assiste o nosso podcast, ou ouve o nosso podcast, em qualquer lugar que você esteja, teria que ser alguém que tenha essa disponibilidade de estar o dia todo em casa, né, que tem esse perfil, para que pudesse dar essa medicação para a Alice, é isso? Isso. E o gasto não é muito, porque acho que é R$60 cada 2 meses, que ela toma tudo de manhã e à tarde. E ela, assim, é uma cachorra que eu queria muito levar para minha casa, mas eu não posso. Porque você já está no seu limite, né? Estou no meu limite, mas eu te daria uma ajustadinha para ela. Mas só que aí acho que o Geraldo poderia explicar melhor. Por lá ter essa dificuldade, até eu tenho cães velhos, assim, mais idosos em casa, ele não pode... Os mais novos, ele quer dominar, os que estão doentinhos, eles acabam atacando, se bobear, eles matam. Sim. Então, a Alice, ela mora no Mr. Pet, tem uma parceria com os meninos lá, que são muito bons, eu soube que você tem a parceria, mas você tem lá o seu gasto para manter. Não, eu pago tudo, eu não pego doação de ninguém, eu faço tudo no meu bolso sozinho. E eu fiquei impressionado também, porque eu soube que toda a ração que você ganha de doação, você me falou isso na pré-entrevista, eu fiquei muito impressionado, não vai um grão para os seus cães. Não, todas para as ONGs, é isso? Mais as protetoras independentes. As protetoras independentes. E para a família de baixa renda. Porque eu tenho comigo assim, eu tenho esses 51 animais. Hoje o que eu ponharia para adoção é só a Alice, porque ela vive lá no Mr. Pet. Tá super bem lá, bem cuidada. Só tadinha, ela precisaria de uma casa, tá junto, né? Os meus que estão em casa comigo, já estão mais tempo comigo, eu não consigo doar. E eu sou falo que eu sou mãe, né? Aquela mãe, eu olho de manhã e à tarde, eu olho um por um. Olho o pato, olho a barriga, olho a gengiva, porque a gente nunca sabe anemia, todas essas coisas, liquiosas, essas coisas, né? E como foi tudo de resgate, a doença pode desenvolver com o tempo. Eu vou pedir até uma autorização do diretor, né? Executivo do projeto Bomcast, o Guilherme Pereira, que está até aqui nos acompanhando, nos direcionando, né, para que nós façamos depois uma campanha estendida para, quem sabe, encontrarmos um tutor, uma tutora que esteja à altura desse animal tão especial, né? E ela é muito especial. E por quem você lutou tanto, né? Sim. Vamos falar mais um pouco aqui com a doutora Ana Cristina. As pessoas sabem a respeito de vacinação, vermifugação, mas eu acho que nunca é demais dizer, né, o que é importante para os animais no seu primeiro momento de vida ali junto àquela família. E além de do cuidado com a vermifugação, com a vacinação, eu gostaria que a senhora falasse sobre outros cuidados e se a alimentação ainda vale a máxima só ração, se dá para acrescentar algo natural que melhore isso. O básico da saúde do animal é manter as vacinações em dia. Começa quando o filhote tem aquele reforço, tem
a vacina de raiva, que por lei é obrigatória, é uma zoonose muito grave. Então, ela tem que tomar, todos os animais têm que tomar. Essa, né? pode ser ignorância minha, mas acho que os municípios em geral disponibilizam. Sim. Tem né? gratuito Josi, na geral. zoonose. Sim. Tem gratuito. Por isso, ela é obrigada, porque ela é até disponibilizada. E aí, em segundo lugar, seria contra as doenças virais. Sim. Tem vacinas que pegam 5, 8 cepas, 10, 12 cepas. Isso é muito importante também. E depois tem as vacinas que são recomendáveis, né? Que é de gripe. Essas vai a critério, mas é muito importante fazer, sim. Ainda mais animais que frequentam creche, pet shop, essas coisas, tem convívio com outros animais. Que tem uma interação maior, isso, né? Aí tem a vermifugação, que também é uma saúde do pet e consequência para quem convive, para as pessoas. Sim. E pulga, a prevenção de ectoparasitas, pulga, carrapato, que hoje o carrapato é uma preocupação muito grande, porque tem a doença do carrapato, que para os animais tem a doença que acomete os humanos, que também fica nos animais. Então, você prevenir nos animais, você está cuidando de todo mundo. Dá para ter uma relação mais próxima, né? Isso, e correr menos perigo. Né? Sim. Podia só pegar uma brechinha? Claro que sim. Eu gostaria se a doutora pudesse explicar só um pouquinho aí, meio rapidinho, a importância da V10, porque o maior surto nosso hoje é a sinomose. Sim. E ela é muito cruel. Ela ataca o neurológico do animal. E o que previne ela é a V10, é a vacinação. Essa doença, assim, quando a gente não consegue... Ela trata sintomas, né, doutora? Ela não tem um diagnóstico certo para você ir prevenindo. Eu achava que a sinomose, Josi, desculpe interrompê-la, eu achava que a sinomose já fosse algo que estivesse mais controlado. Não, tá tendo muitos elementos de rua. Era uma doença muito comum, que todo mundo levou a sério, vacinava certinho. O que aconteceu? Ela sumiu um pouco. Aí deixa de vacinar. Deixou. Aí o povo, não acontece mais. Se aconteceu, ou então dá a vacina, aí no outro ano não dá. Aí o que aconteceu? A sinomose voltou. E ela é cruel. Que você está falando, ela é uma doença que ela não tem um tratamento que vai curar a sinomose. Você vai dar o suporte para o animal aguentar o vírus. E que muitas vezes ele causa um estrago que não deixa sequelas. O cachorro depois passa a virose, mas não anda mais, não enxerga. Muito mais complicado. E era tão fácil evitar a vacina, que o custo-benefício é gigante. Sim. Então, o povo deixou de lado esse negócio de vacinar, achou que não era importante e acabou prejudicando muito. Hoje em dia tem bastante casos de sinomose. Muito bem lembrado, então, pela Josi, né? Uma dica bastante importante. E alimentação? Alimentação, claro que a ração é balanceada, principalmente as rações de boa qualidade e tudo, mas não quer dizer que não possa dar uma alimentação natural. É bom também a alimentação natural, desde que ela seja feita para o pet. Não pode ser a nossa comida com cebola, alho, gordura. Tem que ser você pode dar uma fruta, não é qualquer fruta, né? Que nem uva. Pet não pode comer uva. Mas pode dar um pedaço de maçã, um pedaço de banana. Ele pode ser preparado, ele pode se alimentar 100% de comida da alimentação natural, desde que se tenha a suplementação. Isso também vai variar com porte, raça, porque tem pelo longo, não tem pelo longo, as articulações. Então, dá para fazer uma dieta natural, mas tem que seguir um cardápio. É sempre importante, então, num caso desses, consultar uma veterinária ou um veterinário, né? Isso. Sim. Mas é possível, sim. Não, a comida nossa que a gente prepara não é o ideal. Uma boa dica. Esse é o Bomcast no oferecimento do Grupo Bom Pastor Multiassistência. Geraldo, eu gostaria que você desse uma dica para as pessoas que nos assistem, assim, cães ideais para uma família que tem os seus filhos pequenos, que não quer ter nenhum problema em casa. Que dica você daria para que tipo de animal essa família deveria ter? Olha, na realidade, se os pais estiverem dispostos e tiverem tempo e dedicação, pode ter qualquer raça com uma criança.
Qualquer raça. Meus netos têm 2 pitbulls. Minha filha tem uma pitbull, que é uma raça que todo mundo sabe que, meu Deus do Aqui céu. em Limeira é um dilema. Tem muito na rua, Né? solto, muito ataque. E, então, assim... E o pitbull que você vê hoje no Brasil, na verdade, não é pitbull. O verdadeiro pitbull, ele não morde gente. Ele ataca outros animais. Outros né? animais, o verdadeiro, né? Uhum. Agora, o tradicional que a gente chama. Sim. Então, assim, a família ela pode o cão que ela quiser, só que ele tem que ser muito bem escolhido. E as pessoas, elas veem lá no Instagram, Uma publicação no Dr. qualquer. Google, Sim. ah, não, esse é ótimo, esse é ótimo, esse é ótimo. Tem Golden que morde. Sim. E tem Rottweiler que dá barriga para você coçar. Entendi. Então isso provoca muito equívoco. Uhum. Então é comprar de um bom criador Uhum. a escolha correta de um filhote Sim. por um profissional. Sim. Ah, tá. Né? E Por um me profissional. explica um pouco o que é esse pitbull que a gente vê por aí, não é pitbull, porque na cabeça Tá uma do mistura leigo... total, porque assim, Ah, é um tá. universo, né? Sim. Existe o APBT, American Pitbull Terrier tradicional, Sim. tá? Que ele é um cachorro até, esteticamente ele não é bonito, Uhum. mas ele é funcional, ele foi criado para combate, que é uma coisa que hoje não é mais permitida, mas a gente sabe que em algumas regiões do país ainda existem, clandestinamente, igual rinha de galo. Uhum. Dele já tem o American Staffordshire, que foi uma raça selecionada a partir do Pitbull para exposições de beleza. Então esse não vai ser um animal agressivo. O Pitbull também não, Também não. tá? O que está acontecendo agora, recentemente, da década de 90 para cá, nada contra também, entenda bem. Sim. Pit Monster, para se aumentar o tamanho do Pitbull, deixar ele mais forte, mais poderoso, entraram raças de guarda. Uma mistura genética tem que perigosa. haver uma seleção dentro desta mistura para você selecionar os animais de temperamento mais brando e procriá-los. Porém, chega aqui no Brasil, infelizmente tudo é festa. As pessoas compram pela cor, pelo porte. Se o pai ele é agressivo com gente, ele pode passar essa característica, mas se ele tiver uma cor maravilhosa, vão usar ele para criar e estão interessados em vender. Então, assim, eu sou a favor da criação de cães de raça, mas, assim, de criadores, não fabricantes. Sim. E sou a favor dos vira-latinhas também. Até eu falo, né, que eu não sou contra a venda de animais, Sim. não sou. Eu amo Doberman. Sim. Cresci com Doberman. Você é Sim. louca com criança, Doberman junto. Nunca tive problema. Não. São os cachorros mais inteligentes e mais Demais, obedientes. demais. Tenho problema com eles. Meu último morreu em dezembro com 16 anos. Nossa. De ele lidar com os outros, né? Que ele domina a área dele. Aí Então, é onde o dono tem que saber lidar com isso. E a gente isso. separou, sabe lidar. Meus animais lá, chega em casa, eu já falo, todo mundo... Ótimo. Fica quieto. Até Então, seu Você é marido. a alfa Até lá. o marido Tem, ó, dela, não, com certeza. Não, até em casa, até as crianças falam, até a gente tem medo. Então, todo mundo, eu falei, todo mundo fica É quieto. como a Johanna na casa dela, né? Pra quem não sabe, a esposa do Geraldo. Chegou, falou, ele... Quando o canil é sério, porque eu acho que tem alguma coisa na legislação, parece que duas cria, caça, tem que vender a mãe, de lá tira um filhote, tem alguma Sim, coisa quando assim. o canil é sério... Agora, você pegar um canil, que nem eu fiz uma apreensão de 144 Lulu, quando eu estava diretora no Bem-Estar Porque Animal. está na moda, Se né? você vê Está na a moda, situação Lulu? dos animais, e não é Sim. Lulu, misturou pai com, Não, com irmão filho, com irmão, com eles irmão, vão... uma linhagem assim, tudo doente. E aí enche o consultório da doutora Ana de cão Sim. com um monte de problema, né? E Com é certeza. assim, é triste. Ainda eu falo, dá uma chance porque está na rua que precisa de uma casinha. Sim. O vira-lata, a Josiane, mais que ninguém pode confirmar isso,
Ele é um cão sem raça definida, né, Josiane? Mas morde ele matar uma criança, mata também. Isso, Então, é o jeito assim, que não você... é assim, todo vira-lata é o cão mais companheiro do mundo. E nenhum também é ruim. E por outro lado também, um cachorro que vive tanto tempo na rua, em geral, tende a ser dócil, porque senão na rua ele não sobreviveria, não é isso? Isso, um cão alfa na rua, ele arruma confusão, ele tem uma vida mais curta. Vai ter uma vida mais ele curta. É mais valente. Então, se ele viveu alguns anos ali na rua, ele vai ser dócil. E outra, as pessoas têm muito aquilo de adotar o vira-latinho, o filhotinho só, né, Josiane? Sim. E eu sempre aconselho, quando a pessoa quer adotar, eu falo, adota um cão de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Ah, mas eu quero filhotinho para criar do meu jeito. Já não come chinelo, não vai além, né? Sim, vai além. sim. Um cachorro com 2, 3 anos já atingiu a idade adulta. E se você vai lá com uma criança, com um idoso, ele já mostra realmente o que ele é. Sim. Se ele tem um grau de energia alto, se ele é muito dócil, se ele tem algum grau de possessividade de recurso, você já faz um teste ali na hora, você pode falar para a pessoa, leva de olhos fechados. O filhote pode soltar com seus É uma filhos. surpresa. A gente sempre O fala, filhote- você quer um cachorro comportadinho, quietinho, O filhote, adulto. tanto... Essa é uma dica que vocês trouxeram que me surpreendeu. O filhote de vira-latinha, né, do cãozinho sem raça definida, ele pode ser excelente. Na verdade, qualquer cachorro pode ser. Só que ele tem que ter o manejo correto. Simplesmente isso, Onassis. Pode falar, Josi. E animais de rua que vivem na rua, ele tem uma vida muito curta. Se viver 3 anos é muito, né, doutora? Sim. Quando você vê um cão idoso na rua, ele não nasceu na rua. Ele foi abandonado, né? Ele foi abandonado. Ficou doente, está cego, alguma coisa, a pessoa não quer dar mais o suporte, abandona o coitadinho. Não existe cão de rua idoso na rua. É simples assim, abandonam mesmo? Abandona. Por pura crueldade. Doutora Ana, a senhora presencia isso? E não é só vira-lata, não, viu? Eu tenho vários cachorros de raça em casa. Muitos encontram um cachorro. Nossa, mas ele é de raça, eu encontrei na rua, já coloquei em todo lugar, não aparece o dono. Aí você vai ver, tem tumor, ou tá cego, alguma coisa. E dá pra ver que o cachorro já foi tosado, já foi dado banho, mas agora ele tá com problema, levou lá, fez um orçamento, sabe, melhor eu soltar e alguém encontra e faz. E acaba, graças a Deus, muita gente encontra. E tem os cães de guarda que são soltos na rua, sem problema nenhum de saúde. De canil também. Que às vezes jovens, né? Eu já atendi um Rottweiler que foi encontrado todo amarrado, jovem, lindo. E ele temperamento muito forte, provavelmente fez alguma vítima. Sim. E amarraram ele num poste e deixaram lá. Ele foi resgatado, eu trabalhei com ele. Quem eu trabalhei não levou a sério as minhas orientações. E tanto a filha quanto ela foram parar no hospital. Foram atacadas. A filha quase perdeu o movimento, de 7 anos, quase perdeu o movimento do lado do rosto. São essas situações em que a pessoa não você orientou. Eu atendo muitos problemas, Onassis, você sabe, muitos comportamentos que vão além do fazer xixi no lugar fora, além de latir demais. Uma boa dica, era algo que eu ia falar com você. Tem gente que chama adestrador para problemas que não são problemas, que é comportamento do cachorro. Sim, é cachorro. A pessoa quer que o cachorro se comporte. Me dê alguns exemplos assim de coisas que as pessoas pedem que não são muito. Olha, a coisa mais absurda do mundo, eu acho. Sim. Geraldo, eu tenho um cachorro, eu chego em casa, ele vem me cheirar, eu não gosto. O cachorro, a vida dele é olfato, né, doutora? Tem isso? Tem. Puxa vida. Tem. Eu não gosto que ele venha me cheirar. Poxa, você chegou da rua com um monte de partícula de odores, ele vai investigar você, é normal. É uma leitura, né? Vai cheirar, vai lamber, tem mais O exemplo de um abandono que aconteceu comigo, a gente estava no banho tosa. Sim. Foi agendado um banho, uma tosa de um poodle, um carrão, chegou com a poodle, idosa,
que dava para ver que Acontece muito. não era uma cachorra abandonada, ela tinha um trato. E deixou um telefone para quando ficasse pronto, tudo tal. Ficou pronto, tentamos entrar em contato, nada. Eu acho que o telefone está errado. Vamos aguardar, nada. Deu hora de ir embora, nada. Eu pensei, vou levar para casa, coitadinha. Amanhã eu acho que aconteceu alguma coisa. Você pensa, é um acidente, algum problema na família. Levei a Poodle para minha casa. No outro dia, levei de volta. Cadê essa mulher? Não aparecia. Ela ficou 7 anos comigo, até esperando a dona voltar. A dona voltou? Nunca. Acontece. Você virou a dona da Poodle. Cherry. Hospedagem pode acontecer isso também. Sim, acontece. Eu tive que levar 2 Hospedagem também cachorros pode hospedados acontecer. para Minas, dentro do meu carro. As pessoas hospedam, pagam E adiantado foi para... embora e eu perdi a hospedagem, perdi alimento, tudo, e a viagem. Eu não ia abandonar os cachorros, eu Sim. levei até a casa, em Minas, foi 11 horas dirigindo para levar eles e deixar com os tutores. Eu não ia poder ficar com um Weimaraner e um Boxer bravos. Meu Deus. Complicado, não, doutora? Josi, você deu uma deixa, eu ia falar a respeito disso. Eu já tinha ouvido falar no pessoal da zoonose de Sumaré de que não adotam gatos pretos por aquela questão de superstição. De que dá azar e tal. E você comentou aqui que muita gente não adota animaizinhos com pelagem preta. Sim. São coisas que eu ouço assim, me dá quase uma dissonância cognitiva, porque eu não consigo entender o porquê. Você pode falar um pouco sobre isso pra gente? Eu enxergo um pouquinho como racismo mesmo. Mesmo ligado ao animal. E gato preto, o preto, o branquinho, o laranja, eles são muito usados também para rituais, né? A gente tem mania de não doar esses animais sem estar castrados. Sim. Porque castrados eles não usam para rituais. E tem datas específicas do ano aí que a gente segura tudo. Tem isso até também. cachorrinho preto acaba usando. Sim. Eu recentemente tenho para cima do quilo ali em cima, eu encontrei cães com as patas decepadas, fez sangria, tirou todo o sangue e as macumbas lá, assim. Não sou contra religião nenhuma, cada um tem que ver, só que eu acho assim, né? só que eu acho assim que toda vida importa. Sim. Mesmo a dor, tudo que a gente sente, ele sente. Eu não acho justo. Sim. Eu não acho justo. Tem 1001 maneira de você seguir a sua fé sem sacrificar a vida do outro. Sim. Josiane, você comentou comigo, acho que a gente pode abrir esse espaço aqui, outras cidades podem passar por isso também, e quem deseja doar ração para esses cães que estão em abrigos, estão em canis das prefeituras, em ONGs, aqui nós falamos de Limeira, mas é possível que gente de todo o país nos veja, sim, né? O Cadeia para Maus Tratos mesmo é um movimento. A gente tem a embaixada em várias cidades. Então o Cadeia para Maus Tratos não está só em aqui, não. Tem Americana, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, São Paulo. São Paulo é representada pelo Murilo Lima. Sim. A pessoa pode dar no Instagram, tem os Cadeia para Maus Tratos. Aqui em Limeira pode me chamar. Depois eu deixo meu telefone se precisar. Isso. Porque tem ali a casa na Boa Vista, só que eu atendo mais agendado. Porque como é voluntário, tem os cachorros, tem casa, eu atendo rua também, tem um caso de maus tratos, eu sempre gosto de ir lá, conversar com o tutor, entender o que está acontecendo antes de tomar uma atitude, antes de levar a pessoa para a delegacia. A não ser que for um caso grave, que já está ali de cara, a gente já faz. Mas o que eu puder de fazer orientação e ajudar a família, ajudar o tutor, a gente trabalha nisso aí. Na embaixada tem a farmacinha, quando tem sobra de remédio, as pessoas levam. A gente montou a farmacinha. Se a pessoa que precisa for com receita, eu não dou sem receita. Eu sou contra a automedicação. Então, eu sou biomédica, então eu trabalho em cima disso. Tiver que a receita, biomédica, mulher. Biomédica, filho médico. Teve um filho que se formou recentemente, né? Então, a gente tem a farmacinha lá, tem roupinha, quando entra a casinha, a gente recebe tudo e a gente acaba doando para quem precisa. Tem um cadastro para as protetoras, as que são cadastradas, e quando entra a ração, a gente divide. Só que já faz, 5, 6 meses que a gente
não ganha um grão de ração. Estou com um monte de gente ligando, pedindo, e precisa de verdade, mas está difícil. Está difícil para todo mundo, né? Sim, sim. Está difícil para todo mundo. Mas se as pessoas puderem, quiserem doar, sempre há então esse caminho, né? Depois sim. nós faremos questão, pediremos uma atenção especial ao nosso diretor executivo, também ao responsável pelo marketing, estão aqui conosco, Guilherme Pereira e Rafael Beccari, né, para que nós possamos divulgar todos esses canais, né, fazer uma parceria aí do Bom Pet, por que não, para ajudar, incentivar, não só a doação desses animais, mas também doação para esses animais, de ração, sim. E outras coisas. Doutora, eu gostaria de complementar, gostaria de deixar uma mensagem para quem nos assiste a respeito do que conversamos até aqui, da importância desses animais na vida das pessoas e em sua vida. Que continue amando eles como já os amamos e que isso é a coisa certa mesmo, porque eles merecem todo o cuidado, atenção, desde que não seja exagerado ao ponto de não poder cheirar ou de mandar na casa. O pet não manda na casa, mas sim. Ele é um membro da família, sim. Que foi a grande mensagem, talvez, que o Geraldo disse, que muito mais é a postura da família que vai definir o comportamento do cachorro. Mas né? ele precisa de amor, sim, e ele dá muito mais ainda do que recebe. Sim. Olha, agradeço muito a sua prestatividade de ter aceitado prontamente a nossa entrevista, sem pestanejar. A doutora é proprietária da Inspirare Pet Center, que fica ali na Rua Ceará, aqui em Limeira, para quem não sabe, bem próximo do complexo empresarial do Grupo Bom Pastor, né? E você que tiver interesse, tem Instagram, não é, doutora? Tenho sim, o Instagram é Inspirare Pet Center. Inspirare, gostei muito do nome. Por que o nome Inspirare, doutora? Vem de inspiração mesmo. Inspiração. Estava procurando uma inspiração. Uma inspiração, Tem, as três pessoas que estão aqui têm essa vocação e em algum momento tiveram inspiração para trabalhar com o que trabalham, sim, não é isso? Isso, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E é parceira também, né? Sim, graças à nossa Débora Calandrin, também é nossa parceira, né? Sim. Oferece descontos para os nossos associados. Geraldo, teria tanta coisa para falar com vocês aqui, mas o nosso tempo, infelizmente, está se acabando. Tem muitos assuntos para abordar com a doutora, com você, com a Josi, que é uma pessoa... A Josi, ela tem uma história que, como ela disse, e um vereador aqui do município mencionou, daria um livro, né? É uma história fantástica, até mesmo questões pessoais que ela nem entrou nessa seara aqui, né? Sim, sim. Teremos outras oportunidades com vocês três, com certeza. E eu gostaria que você deixasse alguma recomendação para quem pensa hoje em ter um cão, em comprar ou em adotar, o que levar em consideração... Eu vou ser bem breve, bem direto. Nunca adquira um animal por impulso ou por modismo. É muito comum isso? Demais. Muito comum. Nas pessoas mais jovens ou você vê homens maduros fazendo isso também? Mais mulheres difícil, pessoas mais jovens. Pessoas mais jovens. Ou mais maduros por causa do filho, da criança. Sim. É uma coisa bacana, mas nunca por impulso, aleatoriamente... ou porque gostou da aparência do animal. Pense no bem-estar do animal. Tem todo um contexto para você criar esse animal bem e ele se tornar realmente um membro da família que vai agregar. Agora, se as pessoas fazem as coisas por impulso, de qualquer forma, adquirem qualquer cão e criam de qualquer forma, em qualquer local, a receita, quer dizer, o resultado, né? Lá na frente não vai ser satisfatório. Sim, sim. E às vezes nem com a minha ajuda vai ser satisfatório. Sim. Às vezes eu aconselho a direcionar aquele cão para uma outra família. Geraldo, muito obrigado pela sua participação. Só reforçando, o Geraldo hoje ele trabalha praticamente de domingo a domingo, não é, Geraldo? Você adestra,
Você e sua esposa Johanna também A Johanna, hospedam, né? A Johanna, ela faz a parte da hospedagem. E é curioso porque os cães de diversas raças, depois nós publicaremos fotos durante o episódio também. Nós não temos canil. A gente, Sim. Nós recebemos todos soltos, eu faço a apresentação correta. E a gente chega a ficar com 20 cães de donos diferentes, todos soltos juntos. Sem conflito, né? Sem conflito. Isso é para mostrar que isso tem muito a ver com a postura de quem comanda Tem mesmo. muito a ver. É lógico que existem cães que são impossíveis, eu não vou... Aí você não vai hospedar. Sim, conforme E nós vamos deixar um Instagram de vocês disponível, pode ser, é isso? Pode. É o melhor canal? Hanna Hospedagem _domiciliar Geraldo Camargo 52. É isso? É Hanna, H-A-N-N-A. H-A-N-N-A. Isso. Bom, Josi, essas palavras finais agora são suas. É aqui, o microfone é seu, o espaço aberto para você dizer o que o seu coração quiser, porque quando eu falei com você, eu senti... você falou, mas eu sou um pouco tímida, mas você falou com tanto amor do que você faz, que eu achei que dificilmente você chegaria aqui e não falaria. E aconteceu o que eu imaginei. Você falou bastante e falou muito bem, saiba disso. Viu? Obrigada. Eu tenho uma frasinha que até eu leio ela, né, que eu escrevi, e eu costumo de usar muito ela. O início, só você vai entender porque você sabe da minha história. Sim, sim. A dor me ensinou a lutar e o amor pelos animais me ensinou a não desistir. Se cada um fizer um pouquinho, o mundo muda. Desculpa, tá? Sou emocionada. Não, faz parte. E acredite, Isso... sempre há tempo para fazer o bem. Toda vida importa. Desculpa. Que isso, muito mais... É que o meu amor vai além do que vocês possam imaginar, sabe? Toda a minha história de vida que eu te contei, todas as dificuldades que eu tenho, e nem se for rastejando, eu vou lá, eu tô lá, eu tenho o que fazer. Sim. E continua a luta, incansavelmente. A luta. Deus me deu essa missão, enquanto Ele achar que eu tenho que continuar, eu vou continuar. Você disse que é o sentido da sua vida, sim, é isso? Sim. Que bom se todo mundo... Eu vim no carro, para quem não sabe, já havia dito, conheço o Geraldo já há muitos anos, vim falando sobre isso, sobre você ter dito do sentido da vida. Que bom seria se todo mundo descobrisse o sentido de sua vida, né? Sim. Seriam pessoas mais felizes. Todas as pessoas que têm uma vida com sentido... Inclusive, estou lendo um livro do Viktor Frankl, que creio que se chama, eu tenho dificuldade com o título, O Sentido da Vida, que parece um livro de pouca monta, mas não é. É um psicólogo que viveu num campo de concentração, nas piores situações imagináveis, assim. E ele criou a logoterapia, né? Foi o criador de uma linha das psicoterapias aí. Então, que bom se todo mundo pudesse, como você. É importante que pessoas como você existam. Tá? Obrigada. E eu agradeço muito pela sua participação, pela participação da doutora Ana Cristina Freitas. É isso, doutora? Uhum. Já aprendi o seu nome. Pela participação do meu amigo Geraldo Camargo Oliveira. Obrigado pela participação. Obrigado ao Grupo Bom Pastor Multiassistência, por nos proporcionar estar aqui nesse espaço mais uma vez, e obrigado a esses animais tão especiais, a esses pets. Eu gostaria de terminar aqui dizendo algo que eu ouvi esses dias sobre as crianças e os pets. Nós vivemos nos preocupando com o futuro, com a situação, com os rumos políticos do país e do mundo, com o aquecimento global. Sempre estamos presos ao amanhã ou presos a algum passado do qual nós não conseguimos desligar. E eu ouvi esses dias atrás alguém dizendo sobre o poder que a criança tem e que os pets também têm, que é de nos trazerem, quando uma criança está brincando, ela não está pensando no passado, no futuro, ela está no aqui e no agora.
E quando você interage com o seu animal e chega em casa, e o Geraldo tem um pouco esse perfil, ele não se preocupa com o amanhã. Acho que ele aprendeu isso com a relação dele com os animais, né? Então, que todos pudessem aprender com a sabedoria das crianças e dos pets, dos animais, né? Estar no aqui e agora. Os dois vivem no aqui e agora. Os dois vivem no aqui e agora. Essa é a mensagem que nós deixamos. Muitíssimo obrigado a todos que nos acompanharam e todas que nos acompanharam até agora. Por favor, se gostou desse conteúdo, curte, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe uma mensagem, uma imagem pequenininha que seja, para que o algoritmo entenda que o nosso conteúdo é de relevância. Eu agradeço ao Grupo Bom Pastor Multiassistência, por estar aqui em mais essa apresentação desse podcast, que teve a direção executiva de Guilherme Pereira, a divulgação, marketing e uma parte do trabalho de edição do Rafael Beccari, que está aqui presente ao nosso lado também, e ao Lucas, que estará posteriormente na edição, e Ramon, que esteve aqui conosco gravando até esse momento esse episódio. As convidadas, ao convidado, a Débora também, a nossa querida Débora, parceira, responsável pelas parcerias do Grupo Bom Pastor. Muitíssimo obrigado a todos os presentes e a todos que nos acompanharam até esse momento. Até o nosso próximo Bomcast.